Olá, moçada. Novamente aqui a gente vai dar continuidade à nossa aula número 2. Bom, então aqui a gente vai iniciar do ponto 9, entrada de serviço, tá certo? A gente vai discutir alguns tópicos. Esse aí é retirado também da ET 124, né, a última atualização de 2019. E vamos iniciar definindo, né, segundo esta especificação técnica, o que seria o ponto ou melhor, a entrada de serviço. Né? Então, é o trecho do circuito com toda a infraestrutura adequada à ligação, fixação e encaminhamento, sustentação e proteção dos condutores, do ponto de derivação, ou seja, a partir do ponto onde você deriva, seja ele um transformador, seja ele um ponto da rede, que não precisa necessariamente ser das buchas do secundário transformador, tá certo? Até a medição do consumidor. Então, desde o ponto de derivação até a medição, ali, por definição, é a entrada de serviço de uma unidade consumidora. Okay? Então, nós evoluímos aí para os elementos essenciais de uma entrada. Então, são 4 elementos que são essenciais a uma entrada. Ponto de ligação, ramal de ligação, ponto de entrega e ramal de entrada. Então, tudo que ele chamar de ponto ali, você entenda como derivação. Tudo que ele chamar de ramal, você entenda como condutores, certo? Então, esses daí são os 4 elementos, de acordo com a ET 124, que compõem não só estes, tá? Isso aqui são definições, mas não só estes. Estes, juntos com toda a infraestrutura, toda a parte mecânica, fixação, tá certo? O que você tiver, poste auxiliar, pontalete, eletroduto rígido, braçadeira, então, caixa de inspeção. Então, todos esses elementos que compõem a infraestrutura, com mais essas 4 definições, ponto de ligação, ramal de ligação, ponto de entrega e ramal de entrada, isso aí, esse conjunto define a entrada de serviço de uma unidade consumidora. Unidade consumidora qualquer, tá certo, pessoal? Bom, prescrições da entrada, ramal de ligação aéreo. Então, a gente vai começar aqui definindo o que são cada um daqueles pontos definidos, cada um daqueles elementos essenciais definidos no item 9.1. Tá? Então, o ramal de ligação aéreo é, um... Na verdade, falei para vocês que tudo que fossem... tudo que fosse ponto, a gente ia considerar como sendo derivação. Tudo que fosse ramal, nós entenderíamos como condutor, né? Então, um ramal de ligação aérea, na verdade, é um condutor que vai trazer energia lá do ponto de ligação. O ponto de ligação é a derivação, onde a gente vai buscar essa energia, seja ele num transformador, né, nas buchas lá do secundário transformador, seja ele de um ponto da rede, onde eu vou fazer esta derivação, tá certo? Então, ali é o ponto e o ramal é o condutor que vai ligar, vai levar essa energia desde aquele ponto até o ponto de entrega. Okay? Então, ele diz, para o ramal de ligação aérea devem ser observadas as seguintes prescrições. A. Deve ser de montagem necessariamente aérea e ao tempo em toda a sua extensão. Okay? Toda a sua extensão aéreo e ao tempo. Então, se a gente, se nos reportarmos a esta figura, imagine você que aqui nós estamos derivando, aqui é um ponto da rede elétrica, onde eu vou derivar, tá certo? Onde eu vou derivar este ramal. Então, aqui eu tenho essa derivação aqui, ó. Ok? Aqui é o poste auxiliar. Então, isso aqui é o poste auxiliar. Isso aqui caracteriza o ponto de entrega, que seria o ponto de ligação, ramal de ligação. Então, ele é ao léu, ok? E em toda a sua extensão aérea. É isso que prescreve lá o item anterior. Perfeito? Então, aqui nós teríamos ponto de ligação, ramal de ligação, ponto de entrega, ramal de entrada. Então, compondo aí esses 4 elementos essenciais que foram definidos no item 9, entrada de serviço. ET 124. Perfeito, meu povo? Vamos seguindo.
Então, ramal de ligação aéreo ainda, os condutores utilizados no ramal de ligação devem ser cabos concêntricos de cobre com seção de 4, 6 ou 10 milímetros quadrados, ou de alumínio. Aí, no caso do alumínio, ele precisa ter bitolas maiores, né? Então seria 6, 10 e 16 milímetros quadrados, certo? Então, isso aí para um carro instalado até 30 kW. 30 kW aéreo, tá? 30 kW em ligação aérea, ok? Derivando da caixa de derivação conforme a tabela 1. Tabela 1 é uma tabela, primeira tabela da ET 124, onde ele prescreve todos os elementos, inclusive com o dimensionamento que vão compor que vai compor a entrada de serviço, certo? Daqui a pouco a gente mostra essa tabela e a gente vai comentar mais um pouquinho sobre ela quando for o momento oportuno, ok? Então aqui ele está falando para uma entrada de serviço para uma carga instalada de até 30 kW. Ok? Muito bem. Vamos seguindo. É expressamente proibido o uso de condutores de alumínio nas instalações de unidades consumidoras residenciais, conforme a recomendação da NBS 5410, ficando o uso de condutores de alumínio restrito ao ramal de ligação e ramal de entrada, com o uso de terminais de conexão adequados. Porque a gente sabe que, a gente já discutiu um pouquinho sobre isso, quando nós temos ligação entre dois metais diferentes, no caso aqui o alumínio e o cobre, nós podemos ter problema de corrosão. Tá? Então nós poderemos ter problema de corrosão. Essa corrosão, ali vai ocorrer um processo de eletrólise, tá certo? Então, se vai ocorrer um processo de eletrólise entre alumínio e cobre, partículas de cobre vão sair e vão se depositar lá na superfície do alumínio. O problema maior disso aí é que você, naquela conexão, vai ter um aumento da resistência de conexão, por conta desse processo de eletrólise, e também você pode ter a corrosão em si, né? Porque o alumínio ele se corrói muito mais facilmente na presença do ar, na presença da umidade. Tá? Então você pode ter dois processos, um por conta do próprio alumínio e outro por conta da eletrólise, que é devido à ligação do cobre com o alumínio. Então, aquele ponto é um ponto onde a resistência de contato ela ficará maior e possivelmente será um ponto quente. Ou seja, mesmo para a corrente nominal, aquele ponto ele pode aquecer mais do que o especificado. Tá? Então, pode transpor essa temperatura, pode ultrapassar a temperatura, que seria a temperatura ótima para aquela conexão. Então, por isso, tanto a NBS 5410 como a ET 124, que deve estar alinhado com a NBS 5410, tá certo? Elas proíbem o uso do alumínio nas instalações, deixa restrito ao ramal de ligação e ramal de entrada, tá certo? Esses dois condutores que são trazidos pela própria concessionária local até a entrada de serviço da unidade consumidora. Mas esses condutores são instalados pela própria concessionária local, no caso aqui a nossa a ENA. Bom, a tabela 1, aquilo que eu falei para vocês, ela tem o dimensionamento dos elementos da entrada de serviço. Então você vai ter entrada, ponta-leite, poste auxiliar, disjuntor. Então todos esses elementos são definidos aqui tanto para fornecimento monofásico, quanto trifásico de energia. E ela vai escalonando, né? Carga instalada até 4 kW, 4,1 até 5, 5,1 até 6,25, 6,26 a 8, 8,1 até 10. Maior que 10, de 10 a 12,5, 12,51 a 16 e por aí vai. Ela vai escalonando e vai dizendo a corrente máxima do disjuntor de proteção. Então, dimensiona já a proteção geral, tá certo? Potência disponibilizada pela ENA distribuidora para essas unidades consumidoras, ok? Seção mínima do condutor de saída
do medidor para a unidade consumidora, então ela já diz todo o dimensionamento aqui, ok? O dimensionamento também do ramal de ligação, o eletroduto lá de PVC, rígido do ramal de entrada. Então, lá no ramal de entrada, você vai ter o ponta-leite e vai ter o eletroduto. A continuação do ponta-leite vai ser o eletroduto rígido. É esse eletroduto que ela menciona aqui. Condutor mínimo de aterramento, diâmetro do ponta-leite de aço zincado e o esforço mínimo do poste auxiliar. Então, todos esses elementos ela já amarra. Aí você me pergunta, professor, pergunta natural. Professor, quer dizer que não precisa a gente fazer esse dimensionamento? Na verdade, a Enel ela disponibiliza essa tabela para, se você quiser, tá certo? Como opção, você pode utilizar todos esses elementos aí. Alguns elementos daí, eles são de uso da própria Enel. Então, você não vai, ela já vem com, por exemplo, o ramal de entrada e vai ligar o condutor concêntrico de acordo com a tabela dela. Mas os outros que são da sua alçada, estão por sua conta, né, as suas expensas, você pode dimensionar via a tabela 1, tá certo? O que é interessante para a gente é a gente saber dimensionar, pessoal. Por isso que eu vou ensinar a vocês a questão de como calcular a demanda, como calcular o dimensionamento dos condutores, dimensionamento dos elementos de carga nas pontas, né, as cargas nos circuitos terminais. Então, tudo isso. Por quê? Porque é importante que nós, como engenheiros, saibamos fazer isso. Muito embora a própria Enel, através da ET 124, vocês vão ver que na ET 126 é a mesma coisa lá para um prédio de múltiplas unidades consumidoras. Então, muito embora ela disponibilize essa tabela que você pode utilizar, pode mencionar de acordo com essa tabela, sem problema nenhum, e você não vai estar ferindo a norma. Mas é importante, tá certo, que vocês saibam fazer esse dimensionamento. Bom, seguindo aqui, aí ele tem o ramal de ligação subterrâneo. Então ele tá definindo dois tipos de entrada. Entrada aérea e entrada subterrânea. A gente sabe que diferencia com relação às potências instaladas, tá certo? Se você faz um paralelo entre potência instalada e tipo de ramal de ligação, se você vai utilizar um ramal aéreo ou se vai ligar um ramal subterrâneo, esses limites de potência instaladas, para lhe caracterizar se você vai ter um fornecimento monofásico, bifásico ou trifásico, eles mudam. Tá certo? Então, para fornecimento monofásico, somente lembrando da primeira parte dessa mesma aula, eu tenho ali um limite de 10 kW, se for aéreo, mas se for subterrâneo, 20. Para bifásico, eu tenho um limite de 15 kW se for aéreo, mas se for subterrâneo, 30. E para o ramal, para uma alimentação trifásica, se for aéreo, eu tenho um limite de potência instalada de 75 kW e se for subterrâneo, 100 kW. Certo? Então, esses padrões eles mudam de acordo com a potência instalada. Bom, se caracterizará como ramal de ligação subterrâneo o ramal derivado da rede subterrânea e só poderá ser constituído onde a rede de distribuição for subterrânea. Uma coisa evidente, né? Aqui no estado, em Fortaleza, digo melhor, no estado de Ceará como um todo, mas vamos falar mais de Fortaleza, que é mais comum nas capitais, né, as redes subterrâneas. Já mencionei para vocês, a gente não tem uma rede subterrânea grande, a nossa é muito pequenininha, são alguns metros, mas nós em breve já existe um projeto, nós teremos uma rede subterrânea de 16 km. Então, esse tipo de ligação vai ficar mais comum. Tá? Hoje em dia não é tão comum. Então, o que a gente vê são redes aéreas, basicamente. Então, basicamente, o que nós temos são alimentações ou conexões da unidade consumidora via rede aérea. Tá? A instalação do eletroduto do ramal de ligação em toda a sua extensão é de responsabilidade do consumidor, como também um fio de pesca em aço galvanizado ou aço inoxidável, cabendo à Enel a orientação e fiscalização dos trabalhos. Tá certo? Então, insisto, mais uma vez, a instalação do eletroduto do ramal de ligação de toda a sua extensão é de responsabilidade do consumidor.
Tá? Então ele pede para o consumidor não só instalar o eletroduto do ramal de ligação, mas também deixar um fio de pesca, tá certo? E esse fio de pesca ele vai servir para que quando o técnico chegue, ele possa fazer a conexão do fio de pesca com o ramal, né, o próprio condutor, passar através do eletroduto mais facilmente, tá certo? Os condutores do ramal de ligação devem ser de cobre com isolamento de PVC, EPR ou XLPE com cobertura de PVC, um KV de isolação, tá? Instalados e conectados pela própria rede. Okay? Então, você pode utilizar quaisquer desses isolamentos e ele vai ter uma capa que geralmente já é de PVC, ok? E essa isolação toda, a isolação do PVC, EPR ou XLPE será para 1 kV, uma vez que nós estamos trabalhando com baixa tensão. Muito bem. Tensão máxima para baixa tensão em tensão alternada é de 1 kV. Tabela 2, ela diz o mesmo dimensionamento que foi mostrado para a tabela 1, porém para uma conexão via rede subterrânea. Tá? Então, no caso aqui, o ramal de ligação ele é subterrâneo. Então, mesma coisa, tipo de fornecimento, monofásico, bifásico, trifásico, ele vai, a partir da carga instalada, você vai observar aqui em que grupo você faz parte, digamos que a sua alimentação for trifásica e sua carga seja de 30 kW, então trifásico, 30 kW, estou bem aqui, tá? 35, vai, vamos botar 35 para a gente pular para cá. 35 kW, então disjuntor de 50, disjuntor trifásico, a potência disponibilizada considerada pela ENA para você será de 32,91 kVA, ok? Seção mínima do condutor de saída do medidor para a unidade, 10 mm², e por aí vai. Seção do ramal de ligação, aí vai ramal de ligação, se for de cobre ou se for de alumínio, né? Lembrando que o ramal de ligação ele pode ser de alumínio porque esse condutor ainda é um condutor da Enel, então quem vai instalar é a própria Enel. E aí ele vai dizer que, no caso, se ele for de cobre, será de 16 mm² para a fase, 25 para neutro. Se for de alumínio, será 25 para a fase, 25 mm² para neutro, tá certo? Diâmetro nominal do eletroduto do ramal de entrada, 2 polegadas. Se for em milímetro, 60 milímetros. E o condutor mínimo para o aterramento, para a conexão da malha de aterramento, 16 mm². Certo? Ele vai fazendo todas essas considerações. Falando um pouquinho sobre medições, também alguns tópicos somente, né? A gente não vai tratar de tudo, nós destacamos somente os tópicos que nós consideramos os mais relevantes. Então, algumas coisas sobre generalidades. A energia fornecida a cada consumidor deve ser medida num só ponto, não sendo permitida medição única a mais de um consumidor. Tá? Então, é bastante comum, pessoal, muito embora pareça que não, mas é bastante comum uma unidade consumidora, ela é uma unidade consumidora, digamos, uma casa grande. Aí o camarada pega e vai dizer, olha, eu tenho pouca gente aqui em casa, eu tenho muito espaço, eu vou fazer vários kitnets aqui, né, aproveitar a estrutura, fazer vários kitnets e alugar. E aí eu pensa um pouco, olha, para tornar mais atrativo, eu já deixo a medição só, cobro uma taxa de condomínio, e aí isso daí já cobriria também a energia elétrica. Deixa um só medidor, mas isso é contra a lei, certo? Se você tem uma situação desta, né, no caso aí você está alocando, então cada uma dessas, elas se caracterizam como uma unidade consumidora nova. Então não pode fazer isso, tá certo? Então, vou mostrar aqui algumas figuras retiradas da própria ET124, onde a ET124 ela te fornece soluções ou sugestões para resolver esse tipo de problema. Tá?
A edificação de um único consumidor que a qualquer tempo venha a ser subdividida ou transformada em edificação de uso de múltiplas unidades consumidoras deve ter suas instalações físicas e elétricas separadas e com acesso individualizado, com vista à adequada medição e proteção de cada consumidor que resultar da subdivisão. Para os efeitos desta norma, o consumidor é responsável pela custódia dos equipamentos de medição conforme previsto na Resolução 414 da ANEEL. Okay? Então, a figura que eu estava falando para vocês é essa daí, isso é uma opção. No caso, aqui, você tem um muro, você tem os medidores, eles estão todos dispostos lá, fixados no muro, né? Mais cedo eu falei para vocês que uma das possibilidades é o medidor ficar fixado no poste auxiliar, ou então ele pode ficar na própria estrutura do muro, tá certo? Que faz a divisão entre a unidade consumidora e a via pública. Então aqui eu estou no limite da via pública, né? Estou de acordo com a norma. Então olha só, eu chego com a energia aqui, tá? Cheguei com a energia aqui, passei pelo... Aqui é o ponto de entrega. Passei via eletroduto aqui direitinho, passei pelo eletroduto e aí eu tenho 6 unidades consumidoras. Então, cada unidade terá a sua própria alimentação. Né? Eu venho com um cabo concêntrico, mas eu venho com 6 cabos. Tá? Passei por aqui e entrei no medidor e saí. A saída de todos os medidores, eu concentro no outro eletroduto e já levo para dentro da unidade consumidora. Também faço o meu sistema de aterramento. Aqui, no caso, estamos usando 3 hastes, tá certo? Para fazer o sistema de aterramento no ponto de entrega desta unidade consumidora. Tá? Mas nesse ponto aqui, se caracteriza como aquele exemplo que eu falei ainda há pouco, né, de uma unidade consumidora, onde você faz outras unidades consumidoras dentro delas, menores, pequenininhas, e aí, para que você fique alinhado com a norma, de acordo com a norma, você precisa dividir tanto a medição de energia quanto a instalação elétrica. Você não pode ter a mesma instalação para todas as unidades consumidoras, não. As instalações elas têm que ser divididas porque você tem que garantir, antes de mais nada, proteção. Antes de mais nada, você tem que garantir proteção. Então, para se proteger, divisão das instalações elétricas individualizadas. E, sob o ponto de vista de medição junto à concessionária local, medidores separados. É isso que prescreve a norma. Proteção geral, tá? Item 11 dessa norma. A inspeção efetuada pela ANEEL para a ligação da unidade consumidora deve ser até a proteção geral de aterramento. E aterramento, melhor. Deve ser até a proteção geral e aterramento. Certo? Então, mais uma vez, a gente toca naquele ponto. A fiscalização ela vai até proteção geral e aterramento é ali onde você tem o aterramento para o medidor da ANEEL e logo depois o sistema de proteção. Então você vai ter o ponto de entrega, medidor, aterramento, proteção e só vai até aí. Certo? Chegou na proteção, a concessionária local ela não vai fiscalizar o que está dentro da sua instalação. Vai só até a proteção. Porém, ela já frisa várias vezes, deixa fixado em texto, né? Isso aí já está normalizado, né? Na RT 124, as consequências que podem haver pelo descumprimento ou a falta de adequação técnica de uma instalação elétrica, né? Estou me referindo à parte interna dessa instalação elétrica. Ela não faz fiscalização, mas ela alerta sobre a responsabilidade do responsável pela unidade consumidora em manter adequada essa instalação elétrica sob o ponto de vista técnico. Toda instalação consumidora deve ser equipada com dispositivos que assegurem adequada proteção e permitam interromper o fornecimento em carga sem que o medidor seja desligado.
Toda instalação consumidora deve ser equipada com dispositivo que assegure adequada proteção e permita interromper o fornecimento de carga sem que o medidor seja desligado. Você não pode simplesmente colocar o medidor depois, digo melhor, colocar a proteção depois o medidor. Não pode. O medidor, ele não pode desligar por nada que aconteça. Então, por isso, entre o medidor e a rede elétrica, né, a rede da concessionária, não existe nenhum tipo de chave seccionadora. Não existe nenhum tipo de seccionamento. Certo? Simplesmente a energia passa por ele, depois que sai dele, é que ela vai encontrar a proteção geral daquela unidade consumidora. E haja o que houver, a proteção tem que atuar no caso de falta, ok? No caso de falha, falta intempestiva, um curto-circuito, a proteção deve atuar, mas o medidor não pode parar de funcionar por conta desta atuação. A proteção geral deve ser feita através de disjuntor termomagnético, dimensionado de acordo com as tabelas 1 ou 2, a ser normalmente instalado na caixa do medidor. É permitido ao consumidor que a proteção geral fique instalada internamente à propriedade em caixa padronizada, caixa de proteção opcional, ficando esta no máximo a 3 metros da caixa de medição, exceto nos casos descritos na subseção 10.3.6. Bom, então, aquilo que eu falei para vocês, você pode ter o medidor e o disjuntor, né, termomagnético, que é o responsável pela proteção geral, em pontos distintos. Tá? Não tem problema nenhum. Ela só limita esse ponto até 3 metros e indica que a sugestão dela é que ambos estejam na mesma caixa. Tá? Mas ela não impede você ter o sistema de proteção em uma caixa, né, em uma caixa separada da caixa de medição. Perfeito, pessoal? Deve haver continuidade do neutro, sendo nele vedado o uso de chave, disjuntor ou fusível. Pessoal, o seccionamento do neutro ele é proibido. Ele é proibido pela NBR 5410, ele é proibido pelas ETs, tá certo? 124, 125, 126, 128. Então você não pode ter seccionamento do neutro. Por quê? Isso é uma questão de proteção. Se você tem um seccionamento do neutro, certo? Você pode tanto pôr vidas em risco, quanto pôr equipamentos, colocar equipamentos também em risco. Quando você secciona o neutro, você pode jogar em cima de um determinado equipamento, tá certo? Uma tensão maior do que o que ele suportaria. Quando você secciona o neutro, você pode expor pessoas, tá certo? A tensões elevadas, tá certo? A níveis de tensões elevados. Então, por isso, o neutro nunca pode ser seccionado. Então, não pode haver nenhum tipo de seccionamento. Nem chave, nem disjuntor, nem fusível, nem nada. Certo? Você tem que garantir a condutibilidade do neutro. Perfeito? Devem conter dispositivos DR nas ligações para iluminação de praças, ligações de instalações elétricas subterrâneas para iluminação pública, ligações provisórias ou ligações quaisquer de unidades consumidoras localizadas em logradouros públicos instalados pelo cliente. Então, o DR ele é previsto na norma, tá certo? A gente vai tocar em pontos onde tanto da NBR 5410, nós já discutimos sobre isso, quanto também das ETs, em pontos onde o seu uso é obrigatório, tá? Mas essa norma, na proteção geral, aí no ponto 11.1.4, ele já diz de cara que devem conter dispositivos DR as ligações, e aí caracteriza todas elas, né? Iluminação de praças, instalações elétricas subterrâneas, iluminação pública, ligações provisórias, quaisquer, unidades consumidoras localizadas em logradouros públicos, porque todas essas estão sujeitas à ação da água. Então, a gente sempre associa DR à ação da água. Então, se você tem uma instalação elétrica que
e ela está sujeita a ações da água, chuva, água mesmo, que é utilizada para lavar locais. Então, sempre nesses circuitos elétricos é obrigatório o uso de um dispositivo diferencial residual, certo, pessoal? E aí nas proteções complementares, ela ainda vai mais a fundo. Então, ele disse, quanto à proteção complementar do dispositivo DR, devem ser observadas as seguintes recomendações. O dispositivo DR deve ser instalado pelo interessado após a caixa de medição. A proteção dos circuitos pode ser realizada individualmente ou por grupos de circuitos. E a proteção adicional provida pelo uso de dispositivos diferencial residual de alta sensibilidade são aqueles dispositivos cuja corrente de fuga é de no máximo 30 mA. Eles são destinados à proteção de vidas, tá certo? Existem também os DRs com correntes de fuga mais altas, 500 mA, tá? Mas isso daí é mais utilizado para equipamento. A proteção de vida, 30 mA. Visa casos como os de falhas de outros meios de proteção e de descuido ou imprudência ao usuário. De acordo com a NBR 5410, é obrigatória a instalação de proteção complementar contra contatos diretos, constituída de dispositivo DR de alta sensibilidade, com corrente diferencial residual igual ou inferior a 30 mA. Certo? Então, a maioria dos fabricantes eles utilizam esse valor, tá certo? Como máximo de corrente de fuga, 30 mA. Você vai encontrar fabricantes com 27 mA, outros fabricantes que garantem 25 mA, mas no máximo 30 mA você não pode ultrapassar isso aí. Se utilizar um DR para esse fim, cuja essa especificação, né, a corrente de fuga dele seja superior a 30 mA, ele está em desacordo com a norma, certo? Para esse tipo de proteção, né, proteção de vidas. Ainda seguindo a proteção complementar, nós temos aqui instalação de dispositivos DPS, tá certo? Então, os dispositivos DPS são aqueles dispositivos de proteção contra surtos de tensão. Uma coisa são surtos de corrente, é o que a gente tenta proteger quando a gente utiliza um disjuntor termomagnético, por exemplo. Você tem um curto-circuito, um picotaço de corrente, e aí o disjuntor atua. Outra coisa é um pico de tensão, tá certo? Então, ele é muito comum. Os picos de tensões eles são muito comuns quando ocorrem fenômenos de raios, né? Fenômenos naturais, mas ligados a descargas atmosféricas. Então, quando você tem descarga atmosférica, você tem o depósito, a injeção de uma quantidade de energia muito grande. Essa energia ela vai se espalhar de forma esférica, né, ao longo da superfície. Então, no momento em que ela se espalha esfericamente, ela vai conferindo a todo esse sistema ao seu redor ondas, e essas ondas, esse campo magnético absurdo que se forma em torno desta descarga, desta corrente, ele faz com que as tensões elas se elevem tanto que, se você for considerar do ponto onde o raio atingiu e uma esfera imaginária que vai se formando e se abrindo e aumentando seu raio em torno daquele ponto, né, concêntrica aquele ponto. Então, se você aumenta, tem uma diferença entre os raios, né, um raio em um determinado instante, um raio dessa energia que está dissipando no instante superior, essa diferença de raios ela pode conferir uma diferença de tensão muito importante, né? É o que a gente procura observar quando a gente faz um aterramento e vai medir a tensão de passo ou tensão de toque, tá certo? Tensão de passo é justamente isso, é você injetar uma corrente e dizer, olha, eu posso abrir um passo de 1 metro entre uma perna e outra sem perigo, sem que isso traga perigo para a minha vida. Então a gente faz esse tipo de teste. Então, justamente por conta disso. Bom,
Ao passo que essa energia ela vai se dissipando, ela pode chegar em uma unidade consumidora e pode fazer com que essa unidade consumidora experimente um aumento muito grande, né, instantâneo, né, em um tempo muito curto, mas um aumento bem importante na tensão. Então, para isso, a gente coloca esses dispositivos, a gente já discutiu um pouquinho sobre eles na sala de aula, né, eles são dispositivos que eles ficam em paralelo com o sistema, então eu coloco um dispositivo em cada uma das fases, coloco no neutro, tá certo também. Em cada uma das fases lá para proteção, então fase 1, proteção, fase 2, proteção, fase 3, proteção. E para me garantir, também coloco entre o neutro e a proteção, porque apesar de, como a gente discutiu mais cedo, você ter o aterramento do neutro na entrada do teu circuito, pode ser que o teu circuito ele seja muito grande, você não tenha feito uma equipotencialização bem feita, ou seja, não tenha espalhado ao longo dos circuitos barras de equipotencialização interligadas a essas barras, que é aí onde você garante realmente uma resistência praticamente zero entre neutro e proteção, e aí faria com que você escapasse desse problema. Mas, por via das dúvidas, você instala esse tipo de dispositivo, tá certo? E você é um grau de proteção a mais que você confere à sua unidade consumidora. Agora, lembrando que essa instalação ela fica a critério do cliente, ela é de responsabilidade do cliente, tá certo? E é recomendável a sua instalação, seja no quadro de distribuição da unidade consumidora, mas a gente já discutiu em sala de aula e viu que você pode ter 3 graus de proteção, 3 níveis de proteção para esse tipo, né, dos dispositivos de proteção contra curto-circuito, surtos de tensão, digo melhor, dispositivo de proteção contra surtos, e esses surtos são surtos de tensão. Então você pode ter um grau, digamos, um anteparo, tá certo? Para toda essa energia, para conter toda essa energia lá no quadro de distribuição principal, um outro anteparo para caso aquele primeiro não tenha sido suficiente, tenha passado alguma coisa de energia, você coloca ali num quadro de distribuição auxiliar, por exemplo, por fim, você colocaria um grau de proteção mais perto da carne, que você pode até conectar diretamente à carne. Existem esses DPS que você pode, inclusive, conectar na própria tomada, tá certo? Então, isso daí estaria o mais próximo da carne possível. Com isso, você colocaria barreiras para evitar todo aquele potencial de energia que está sendo dissipado para dentro da sua unidade consumidora. Ok? Então, lembrando mais uma vez, a utilização ou não dos equipamentos de proteção da subseção 1.2, ou seja, os DPS, é de responsabilidade do cliente. Então, não precisa ter, mas é muito importante ter, tá certo? Eu gosto até de citar alguns casos que acontecem, e recentemente aconteceu um caso de uma menina, né, que uma adolescente no interior do Ceará, esse caso foi recente, eu acho que aconteceu agora em fevereiro, e ela simplesmente morreu devido a uma descarga, ao efeito, digo melhor, de uma descarga atmosférica. Estava chovendo bastante, uma tempestade, e ela estava com o seu celular conectado, né, na tomada, ele estava carregando e ela começou a falar, né, ao celular. Foi quando aconteceu uma descarga e provavelmente aconteceu uma demanda muito grande, né, uma demanda absurda de energia para dentro da sua unidade consumidora. Ela provavelmente não tinha DPS instalados por ali e essa energia passou toda para o dispositivo e ela, como eu estava conectado, ela recebeu toda essa descarga. Então, é uma coisa muito importante, tá certo? E que assim, cabe ao engenheiro, técnico, que seja, que está à frente o responsável técnico por uma unidade consumidora, tá certo? Sempre prescrever esse tipo de equipamento de proteção para que ele seja incorporado à sua instalação elétrica. Assim, ele pode, muito embora esse tipo de proteção não seja obrigatório, mas a norma, ela alerta para isso, ela deixa a cargo do responsável pela unidade consumidora, mas
é uma prática, digamos, isso aí compõe o rol das boas práticas. Então, isso aí é uma boa prática, do ponto de vista técnico e de proteção, sobretudo, para que você possa implementar na sua unidade consumidora o uso de DPS, tá certo? Nunca é demais. Bom, falar um pouquinho agora sobre aterramento e discutir alguns tópicos também, né? Toda unidade consumidora deve ter um conduto neutro de suas instalações internas individualmente aterrado, conforme prescreve a ANBS 5410, mesmo no caso de instalações provisórias. Isso aí a gente já discutiu hoje mais cedo, né? Isso aí é feito mesmo lá na caixa logo na caixa de inspeção da entrada da unidade consumidora. Né? Ao terminal de aterramento localizado na caixa de medição devem ser ligados condutor neutro, condutor de proteção, todas as partes metálicas não destinadas a conduzir corrente elétrica e os condutores de equipotencialidade, caso haja. Então, se eu tenho um barramento de equipotencialização, eu levo os condutores de equipotencialidade para esses barramentos. Então, entenda o seguinte, nós temos ali um barramento, que eu vou ter neutro e proteção conectados, e essa proteção ela vem diretamente do meu sistema de aterramento, e desse barramento eu saio com neutro e condutor de proteção para dentro da minha unidade consumidora, para a minha caixa de distribuição principal. Porém, aquele barramento ele pode ter outros condutores, que aqui ele está chamando de condutores de equipotencialidade, para levar para conectar esse barramento de proteção a outras barras que estejam espalhadas dentro da unidade consumidora em outras caixas auxiliares, em outras caixas de distribuição auxiliares, tá certo? Então, com isso eu estou promovendo a equipotencialização de toda a minha unidade consumidora. Isso é uma boa prática e isso é mais importante até do que a própria resistência de aterramento da sua malha, né? A malha que você construir. Tá? Você garantir a perfeita equipotencialização de todos os equipamentos que estão naquela unidade consumidora. O condutor de terra deve ser de acordo com a tabela 1 ou 2, conforme o caso. De preferência cobre nu, conectado na haste de terra e no parafuso da caixa de medição, indo até o medidor, o mais curto e retilíneo possível, sem chaves ou dispositivos que possam causar a sua interrupção e ser protegido por eletroduto rígido. Certo? Então, esse condutor de terra, ele muitas vezes vamos lá, você tem a malha de aterramento e dali você vai puxar um condutor para uma barra onde você vai ter o neutro da concessionária conectado ali. Muitas vezes essa distância é muito próxima, você nem faz através do uso de eletrodutos rígidos, mas você vai levar para dentro da unidade consumidora, aí sim. Você utiliza um eletroduto rígido e também o valor dessas bitolas, tá certo? Desses condutores, eles são fixados nas tabelas 1 ou 2, a depender se você está conectado a uma rede aérea ou a uma rede subterrânea. Tá? O eletroduto de aterramento deve ser conforme a tabela 4, aqui a gente vai mostrar daqui a pouquinho a tabela 4, e uma coisa bem importante, que já deixa bem claro, os custos decorrentes da instalação do aterramento correm por conta do consumidor. Então, isso daí estão as suas expensas, né? Então, a unidade consumidora é responsável por esse custo também. Bom, a tabela 4, que trata dos materiais utilizáveis como eletrodutos de aterramento, você pode ter as hastes. Então, aqui é uma haste de aço com seção circular. Então, ela tem esse formato. Esse desenho também foi tirado da própria ET. E você pode ter cantoneiras em L. Esse daqui tem perfil em L, certo? Também utilizada cantoneira de aço zincado, tá certo? E essa barra de aço cambreado, tá? Então a cantoneira zincado, o revestimento 30 micrômetros, melhor, e a haste de aço de seção circular, aço cambreado, com a espessura do revestimento de 254 micrômetros também.
ok? E aí, seção 120 milímetros quadrados, e o diâmetro desse, isso eu digo, a seção 120 milímetros quadrados, falo para a cantoneira, né? E o diâmetro da haste 15 milímetros. 15 milímetros, tá? Então, esses daí são os dois elementos que você pode utilizar como elementos de eletrodo de aterramento. Geralmente, o eletrodo de aterramento se utiliza mesmo a haste de aço, tá certo? Uma haste de aço de 1,80 m, 2 metros, 1,50 m. Aí vai depender, tá certo, da sua unidade consumidora. Mas aqui eu acho que tem até 2 metros, né? 2 metros. E aí vai depender bastante da sua unidade consumidora. E no caso aqui você pode utilizar uma haste de 1,5 m. O padrão é haste de 1,5 m e cantoneira de 2 metros, tá certo? Mas você pode, essas hastes elas têm comercializadas em 1,5 m, 1,80 m e 2 metros. Então, você pode utilizar, então, para todo efeito, você coloca 2 metros e fica tudo certo. A gente vai chegar ainda nesse dimensionamento, quando a gente estiver mais à frente, é a última parte do curso, né? Trabalhando um pouquinho sobre a proteção. E vocês vão ver que em alguns casos uma haste é suficiente, outras 3, outras 6, e aí depende muito da estrutura da sua instalação, tá certo? Da sua unidade consumidora. Bom, falar um pouquinho sobre geração própria. Esta ET, ela também trata disso, porque hoje, antigamente já existia essa possibilidade, mas hoje você pode ter geração própria, porém com uma fonte proveniente de energia limpa, tá certo? Então, isso agora ficou bastante na moda, né? É um tema bem recorrente para discussões e para utilização de uma forma geral, tá certo? Esse tema ele traz muito apelo do ponto de vista da sustentabilidade. Então, você tem aqui, ele diz, a instalação de geração alternativa ou de emergência deve assegurar boas condições técnicas e de segurança, devendo obedecer às recomendações contidas na Instrução de Trabalho IT número 72, devendo ainda obedecer às seguintes prescrições. Instalação de grupo gerador. Então, você pode ter essa instalação própria, né, que pode ser uma geração alternativa ou emergência. No caso aqui, o grupo gerador ele é mais utilizado para emergência, né? Você não vai utilizar um grupo gerador para... isso é muito caro, né? E devido a combustível, né? Combustível fóssil. Então, você tem ali um motor diesel, onde você tem que alimentar esse motor, tá certo? Para ele te gerar energia. Então, geralmente você utiliza isso aqui para uma situação de emergência. Ok? Então ele diz, no item A, no item 13.1, para a instalação de grupo gerador particular em unidades consumidoras atendidas pelo sistema Enel, deve ser obrigatoriamente apresentado projeto para análise pela mesma. Não será permitido paralelismo entre geradores e sistema elétrico da Enel. Na verdade, não é essa proibição, não é uma proibição somente da Enel, é uma proibição do sistema elétrico brasileiro de uma forma geral. Então, é proibido no Brasil você ter paralelismo entre quaisquer geradores, não necessariamente o grupo gerador, né, diesel, quaisquer sistemas de geração e o sistema elétrico. Você não pode ter esse tipo de paralelismo. Okay? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: quando se tem um sistema de... Aqui é preciso esclarecer bem um detalhe para que não se crie uma dúvida em torno disso. Vamos lá. Quando se tem um grupo gerador,
tá certo? Que está provendo uma energia para uma condição de emergência, onde aconteceu a queda de energia. Então, o que tem que ocorrer? Esse grupo gerador, ele precisa atuar, tá certo? Com o sistema, de maneira que, se o sistema entrar, ele imediatamente tem que sair. E se ele entrar, é porque o sistema saiu. Ele nunca pode entrar estando o sistema ativo. Certo? Então, esse é um fato. Okay? O grupo gerador ele compõe um sistema de carga, é um sistema muito frágil, tá certo? A própria estabilidade, a própria tensão gerada por ele, ela não guarda tanta estabilidade assim. Então, você não pode ter um paralelismo entre um sistema forte e um sistema tão frágil desse, porque esse sistema ele serviria como carga. Então, seria desastroso, assim, do ponto de vista do paralelismo entre essas duas unidades. Tá? Então, é proibido. Okay? Então, vai existir uma chave, onde essa chave ela vai perceber se eu tenho energia. Se eu tenho energia, ele nunca vai entrar. Certo? Se eu não tenho energia, ele vai entrar. O problema é que ele geralmente leva alguns minutos para entrar, cerca de 2 minutos e meio, 3 minutos. Tá? E isso pode causar algum desconforto para uma determinada classe de unidade consumidora. Uma casa, menos, mas se você já está num prédio, aí você tem uma maior problemática. Como ele leva 3 minutos para entrar, ele ficaria responsável por cargas essenciais, lâmpada de emergência, elevadores, coisas desse tipo. Então seria necessário um sistema a mais para você garantir que não vai ter nenhum problema, porque não existe nada mais desconfortável que faltar energia você estando dentro de um elevador. Aí você esperar 3 minutos ali que o grupo gerador entre em ação pode dar um pouco de nervosismo, tá certo? E dependendo da pessoa, ela pode ter algum problema um pouco mais sério, tá? Se ela sofre já de alguma doença pré-existente de coração, coisas desse tipo, então você pode ter algum problema ali. Para evitar isso, o que se faz é colocar um outro sistema em paralelo, tá? Redundante com esse, e é um sistema que entraria mais rapidamente, seria também um sistema de cogeração, porém, esse daí baseado em eletrônica de potência, por exemplo. Então, você poderia ter um sistema baseado em UPS, onde ele entra muito rapidamente, você não percebe, faltou a rede, o sistema percebe já, entra automaticamente, e aí ele ficaria com cargas essenciais enquanto o grupo gerador entrasse. No momento que o grupo gerador entrar, como o grupo gerador tem condição de ter uma densidade de energia muito maior, né, que é esse que eu mencionei, então ele vai poder suprir todas as cargas essenciais, e aí a UPS sair, então isso daí seria uma possibilidade, tá? Certo? Mas o paralelismo não é permitido. Uma outra coisa, falar um pouquinho sobre se você tem, ao invés do grupo gerador, um sistema não para uma contingência, uma situação de emergência, mas um sistema de geração alternativo. Certo? Então você pode ter esse tipo de sistema, hoje em dia é permitido, a gente já falar um pouquinho sobre ele, tá? A partir da Lei 482 de 2012 e da Lei 567 de 2015, isso aí foi regulamentado, então você pode ter sistemas de geração distribuída, certo? Geralmente a partir de geração solar fotovoltaica ou geração eólica. Na verdade, você pode ter outros tipos de geração, mas essas daí são as que têm um maior apelo sob o ponto de vista de sustentabilidade, tá certo? Então você tem, de uma maneira geral, você tem mais acesso a esse tipo de tecnologia e você pode ter a cogeração. Então você pode ter a geração do sistema
e você pode ter a sua demanda de carga da rede. Então são coisas distintas. Ok? Se não tem paralelismo, veja bem, se não tem paralelismo, continua valendo a regra de que o paralelismo não pode. Tá? Se não tem paralelismo, você não está recebendo energia da Enel e energia do teu sistema. Não. Você está recebendo energia da Enel e o teu sistema está jogando energia do sistema. Existe um medidor, que é um medidor especial, ele é bidirecional, ele trabalha nos 4 quadrantes. Então ele consegue perceber toda a tua demanda de carga e toda a tua injeção de energia no sistema. No final do mês ele faz as contas e te diz se tu tem saldo ou não. Tá? Em suma seria isso. Mas paralelismo não pode. E se porventura a rede cair, o teu sistema, insisto mais uma vez, pessoal, vou repetir. Se porventura a rede cair, faltou energia convencional da Enel, o teu sistema de geração, de cogeração, geração distribuída, ele tem que automaticamente sair. Ele não pode ficar alimentando a tua carga. Certo? Porque se isso acontecer, ele vai colocar vidas em risco. Porque você tem energia, tá certo? Na sua unidade consumidora e de repente você tem uma equipe trabalhando na rede e ela vai estar exposta a uma tensão que ela acredita não existir. Ok? Então não pode. Isso aí não pode, é proibido. Quando um grupo de gerador suprir os mesmos circuitos alimentados pela Enel em regime normal, será exigida uma chave com intertravamento mecânico ou intertravamento ou eletromecânico, certo? Intertravamento mecânico ou eletromecânico. Visível, essa chave tem que estar visível, capaz de evitar o paralelismo do grupo gerador com o sistema elétrico, certo? Então eu tenho que fazer o intertravamento mecânico ou eletromecânico e ele vai perceber. Isso aí por quê? Por aquilo que a gente discutiu no início. Se tiver rede, eu não posso ter um grupo gerador, e se o grupo gerador estiver atuando, é porque a rede caiu. Certo? Em suma, seria isso. A energia elétrica proveniente do gerador não pode causar nenhuma interferência no sistema elétrico e na medição da energia. Já pensou? Se toda vez que você colocar o gerador, isso aí causar uma interferência no medidor, aí complica, né? Complica as coisas porque isso aí é o ganha-pão da concessionária, né? Então é o principal elemento de faturamento de uma concessionária, certo? Medidor. Falar um pouquinho aqui sobre geração distribuída, já que esse tema está em foco, né? Falar bem rapidamente, a gente já está partindo para os finalmente da nossa aula, tá certo? Então, vou me ater aqui no tipo de geração distribuída que mais atrai unidades consumidoras de pequeno porte, tá certo? Então, não vou falar sobre fotovoltaicos, falar um pouquinho sobre solar, tá certo? Fotovoltaicos eu gosto de tratar, mas a nível mais alto de potência. Nesse nível, não. Nesse nível, o mais atrativo atualmente, do ponto de vista comercial, é o sistema baseado em solar fotovoltaico, tá? Então, no sistema solar fotovoltaico, você tem ali painéis, tá certo? Que eles vão fazer, os painéis solares eles vão fazer a conversão. Então, você vai ter luz convertida em energia elétrica, tá? Em eletricidade. Você vai ter os inversores, porque essa eletricidade ela tem um padrão, tá certo? Contínuo, ok? Então, você vai precisar jogar isso no sistema. Então, se você tem os painéis solares fotovoltaicos promovendo essa conversão de luz em energia elétrica, tá certo? E essa energia, ela é uma energia contínua, tá? Vai existir a necessidade de você converter esse padrão de energia contínua para um padrão de energia alternado para que você possa injetar essa energia no sistema, certo? E o seu objetivo é justamente esse: gerar e injetar no sistema e ganhar créditos com isso, certo? Então, você tem um medidor de energia. Esse medidor de energia também é um medidor, ele é um medidor digital, ele é um medidor especial, não só pelo fato dele ser digital. Digital é uma coisa, estou falando que ele é especial, é uma outra coisa, porque eu estou me referindo agora ao fato de ele poder trabalhar nos 4 quadrantes. Ele mede
energia num sentido, mede energia no outro sentido, tá certo? Então ele mede o consumo da tua unidade consumidora, ele também mede a geração que você está promovendo e injetando no sistema. Okay? Então, esse medidor é um medidor instalado pela própria concessionária local, vale as mesmas regras que para os outros, ele está em regime de comodato, tá certo? E, sob sua responsabilidade, embora ele seja um medidor, tá? Enel. Aqui tem algumas figuras, tá? Passei bem rápido ali. Então eu tenho aqui painéis solares fotovoltaicos, alguns painéis, só para vocês já conhecem isso aqui mais do que eu, é mais para contextualizar. Tenho aqui alguns inversores, tá certo? Um inversor da SMA, esse aqui para mim é o melhor que existe. Eu não, do ponto de vista técnico, eu não sou pago pela SMA para fazer propaganda do inversor dela, mas o Sunny Boy, esse inversor, para mim é o melhor inversor que existe para esse tipo de aplicação, tá certo? Um inversor também excelente da ABB, e tem um inversor aqui da PHB, que é um fabricante local. Okay? São 3 opções de inversores que são comumente utilizados. Existem mais, existem vários fabricantes, tá certo? Homologados que podem fornecer esse tipo de equipamento para geração distribuída. Falar um pouquinho sobre as etapas, ok? A tramitação, então, do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista da concessionária. Então, geralmente, a coisa se dá dessa forma: você protocola o projeto junto à concessionária. A concessionária ali vai ter 15 dias para analisar o teu projeto. Às vezes, pessoal, dependendo da época, a concessionária tem uma demanda de trabalho muito grande, sob o ponto de vista da análise de projetos. Então, muitas vezes, ela não cumpre muito bem esses prazos, tá certo? Então, isso aqui é só para a gente ter uma estimativa. Aquisição e instalação do sistema, emissão do parecer de acesso e acordo comercial, mais 30 dias, só aí você tem 45 dias, tá certo? Então, o que acontece? Para ganhar tempo, o que ocorre? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você protocola o projeto junto à concessionária e ela vai analisar. A partir do momento que, vamos dizer que em 15 dias ela te dê a resposta, e seja uma resposta positiva, você não se você for fazer a aquisição desses equipamentos, você não tem esses equipamentos aí. Se você for fazer a aquisição, você vai demorar mais, sei lá, um mês para chegar a esse equipamento. Então, o normal, geralmente, o que as pessoas fazem é disparar quase que junto. Então, às vezes, tem até os equipamentos feitos do projeto. Você já sabe o dimensionamento. Você faz a aquisição e já protocola o projeto. E aí ganha um pouquinho de tempo, tá certo? Aquisição e instalação do sistema. Você está com o sistema instalado, mas não pode conectar, já fez todos os testes, etc. Emissão de parecer de acesso, então ela vai emitir o parecer de acesso, ok? E o acordo comercial. Saiu isso aí, está tudo assinado, você está com o sinal verde, você vai solicitar a vistoria, ela vai ter 12 dias para fazer essa vistoria e a troca do medidor e conexão. Ela vai fazer a vistoria e ela já traz o medidor debaixo do braço. Está tudo certo com a vistoria que ela fez, ela faz a troca do medidor e já promove a conexão e você já começa a gerar energia e ganhar os créditos, certo? Então, geralmente é isso. Mas como eu estava falando para vocês, com a resolução normativa 482, você pode ter sistema de geração distribuída a partir de solar, eólica, biomassa, hídrica e sistema de cogeração de uma maneira geral, certo? Bom, isso aí você faz tudo para ter uma espécie de compensação de energia, né? Então você vai, na verdade, através do seu medidor, ele vai medir tudo que foi consumido, tudo que foi injetado, e você pode fazer uma compensação do excedente se houver. Vamos dizer que você injetou mais do que você consumiu, tá certo? Aí ele vai observar quanto você injetou, quanto você consumiu, vai fazer essa conta, vai te dar esse saldo, e você terá alguns meses para fazer a utilização dessa energia. Essas informações aqui era só para contextualizar
para ficar de acordo com o 482, porque quando foi criada a resolução normativa 482, a unidade consumidora, o proprietário da unidade consumidora, ele tinha até uma janela de 36 meses para utilizar esses créditos. Agora, essa janela passou para 60 meses com a atualização dessa norma, tá certo? Então, você pode utilizar tanto na sua unidade consumidora quanto em outras unidades que estejam no seu CPF, certo? Mas foram criadas outras modalidades que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Conceituação, então, ele caracteriza como... aqui já é a resolução 687 de 2015, que foi uma evolução da resolução normativa 482 de 2012. Então, ele diz, olha, a microgeração, tá certo? Central geradora de energia elétrica com potência instalada menor ou igual a 75 kW, que utiliza cogeração qualificada conforme a regulamentação da ANEEL. Aqui é a microgeração. E a mini geração, ela vai até 5 MW, tá certo? Então, vai de acima de 75 até 75 é micro, acima de 75 até 5 mega é mini geração. Antigamente a 482 era assim, ela dividia até 100 era micro, acima de 100 até 1000, né, até 1 MVA, até 1 megawatt era distribuída. Com a resolução 687, esse intervalo aumentou. Tá? Vai acima de 75 kW até 5 MB. Ainda configura mini geração distribuída. Então, hoje, você só pode se conectar na rede da Enel com geração distribuída até 5 MW. Ponto. Se você tiver geração além de 5 MW, aí você já passa a ser produtor independente e vai ter que entrar para o mercado de energia, certo? Então, isso aí é uma outra conversa. Para consumidor cativo, você só pode conectar no sistema Enel até 5 MW. 5 MW. Sistema de compensação de energia, ok? O sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora, com micro ou mini geração distribuída, é cedida por meio de empréstimo gratuito à distribuidora local e posteriormente compensada como consumo de energia elétrica ativa. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, que você vai consumir energia, você vai jogar energia na rede elétrica e vai haver um saldo. Esse saldo ele vai ser te passado como um crédito para você utilizar para abater novos consumos de energia no seu CPF, que você tem porventura no seu CPF. Então significa dizer que você não vai receber dinheiro, certo? Você nunca vai receber dinheiro. A sua compensação não é em dinheiro. A sua compensação é em abatimento na sua conta de energia, tá certo? Aí a conta pode ser a conta que estiver no seu CPF, pode ser a própria unidade consumidora onde está instalado, pode ser uma outra unidade consumidora, mas que esteja na mesma região que a concessionária ao qual você está ligado, certo? Pode ser no interior, pode ser uma casa de praia, pode ser uma fazenda, um sítio, o que quer que seja. Ou você também pode utilizar um sistema de cooperativa. Então, vamos supor, juntam-se 3 amigos, aí eles resolvem dividir esse sistema de geração distribuída. Digamos, o sistema foi 100 mil reais, digamos. Aí eu digo, olha, eu estou com um pouquinho de dinheiro a mais, eu vou dar 50 mil e vocês, cada um, vai entrar com 25 mil reais. Então a gente vai lá naquele contrato que a gente falou em alguns slides anteriores, a gente vai fazer um consórcio, uma cooperativa, junto à concessionária local, e a gente vai distribuir para os 3 esses percentuais. Então, lá no contrato vai dizer, olha, tem 50% da compensação vai ser para o CPF tal, ou unidades que estejam nesse CPF, 25% para o CPF tal, ou unidades que estejam nesse CPF, e os 25 restantes para o CPF do fulano de tal, ou unidades que estejam nesse CPF. Então, você pode fazer também, é uma modalidade que está bastante usual hoje em dia, tá certo? Então, basicamente o que está dizendo aqui, sistema de compensação de energia. Vocês podem consultar, pessoal,
a legislação mais específica, né, sobre esta resolução, certo? Mas essa é uma prática já bastante usual e não só unidades consumidoras simples, mas também hoje prédio de múltiplas unidades consumidoras, elas estão aderindo a este apelo, né, de sustentabilidade. Então, hoje, nos projetos, é bastante comum você já ver uma área destinada à instalação de painéis solares fotovoltaicos. E, no caso, esses painéis solares fotovoltaicos, eles ficariam ligados, tá certo, ao CNPJ do condomínio, no caso, né, ao CNPJ do condomínio, tá certo? E, fora isso, se cada uma das unidades consumidoras presentes naquela PMUC, ela quiser fazer o seu próprio sistema de cogeração, também pode usando a sua área ou uma área, e aí vai ter que existir um acerto, né, em reuniões no condomínio, um acerto com a administração para que ela possa solicitar uma determinada área para que ela possa fazer a instalação de seus painéis solares fotovoltaicos e com isso aderir a esse sistema de geração distribuída. É possível também. Vocês observarem lá no projeto de vocês, vocês vão ter um ponto que toca nesse assunto, né? Então, você tem, é previsto no projeto de vocês um sistema de geração distribuída baseado em painéis solares fotovoltaicos, tá certo? Bom, só lembrando aqui que hoje o sistema de compensação de energia elétrica, então você tem ali uma janela de 60 meses, a partir do momento em que você gerou o crédito, você tem 60 meses para frente, 5 anos, né, para que você possa utilizar isso aí e abater do seu faturamento, tá certo? Então é algo que é bastante utilizado hoje em dia e é um tema bem recorrente, bem interessante para que vocês se aprofundem, porque especialmente aqueles que estiverem que forem trabalhar diretamente com instalações elétricas, né, seja ela residenciais, comerciais, industriais, o que quer que seja, vocês vão, esse tema vocês vão estar bem conectados com ele. E para fechar aqui nossa apresentação, falar um pouquinho sobre o projeto, tá? Alguns aspectos com relação ao projeto. Então diz que as novas instalações elétricas, né, de todas as edificações devem obrigatoriamente possuir sistema de aterramento e instalações elétricas compatíveis com a utilização do condutor terra de proteção, bem como tomadas com terceiro contato correspondente conforme essas leis aí 11.337 e NBR 5410, ok? Então, esses daqui são mais aspectos gerais sobre a questão do projeto em si. Então, ele lembra que no 4.1 que o padrão brasileiro de tomadas ele já está especificado pela NBR 14136. Ele também lembra que a seção mínima para condutores de tomada é 2 milímetros quadrados, assim como para condutores de iluminação seção mínima para condutores para tomada 2,5 milímetros quadrados, né? 2,5 milímetros quadrados, assim como para os condutores utilizados no sistema de iluminação, então seria de no mínimo 1,5 milímetros quadrados. Tá? Projeto e execução das instalações elétricas da unidade consumidora é de responsabilidade do cliente, devendo a Enel fazer inspeção até a medição, proteção geral e aterramento antes de efetuar a ligação. Mais uma vez, é chamado a atenção para isso, pessoal, porque a Enel nunca vai fazer a inspeção interna da sua instalação elétrica, da instalação elétrica da sua unidade consumidora. Okay? Para maiores detalhes, a concessionária ela sempre disponibiliza o site, né, eneldistribuição.com.br/ce, né, porque ela está atuando no Rio, São Paulo, Goiás aqui. E
Ali existe uma aba chamada Normas Técnicas e você clica ali e você vai ter acesso a todas as normas técnicas atualizadas, tá certo? E escritas pelo sistema e na distribuição. Ok, pessoal? Então a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês aproveitem bem e amanhã, quarta-feira, nós teremos a nossa aula online de Tira Dúvidas às 14 horas, amanhã, quarta-feira, dia 25. E dentro em breve eu mando para vocês já o convite para a conexão. Um abraço e bom proveito, pessoal!